É isso aí. Vamos lá. Mais uma live do Área 1, né? A gente tem repetido isso algumas vezes, toda vez no começo da nossa live do Área 1, porque a Área 1 nada mais é do que a área mais importante da sua vida, o seu relacionamento com Deus. E aqui, logo no começo da manhã, antes de geralmente tomar café, ou então enquanto você vai para o trabalho, de 7 às 8 ou algo do tipo, a gente decidiu fazer isso, eu decidi fazer isso junto com a minha equipe, que é um momento devocional, um momento de estudo bíblico da palavra de Deus. E eu não sou pastor, isso aqui não é um sermão exatamente, mas com certeza você pode me considerar como um irmão na fé em Cristo. Se você é cristão, você é muito bem-vindo aqui. Se você não é cristão e quer aprender mais da palavra de Deus, você também é muito bem-vindo. Mas você pode me considerar como irmão, né? E uma pessoa que está interessada em cooperar, colaborar, contribuir com o seu crescimento espiritual, se é que a gente pode colocar dessa forma. Apesar de não existir essa diferença, essa dicotomia entre espiritual e o que é mundano, o que é carnal ou o que é secular, não existe essa distinção. Nós estamos aqui mergulhando num relacionamento íntimo com Deus. E estamos estudando o Evangelho de João. Eu escolhi a gente começar o Evangelho de João, que para mim é um dos evangelhos mais marcantes no que tange a mencionar a divindade de Jesus Cristo. E de fato o Evangelho de João é focado nisso. E a gente tem visto várias coisas que revelam realmente que Jesus Cristo é Deus. Ele não foi apenas um homem amoroso, um homem perfeito, ele foi Deus também aqui na Terra. E enquanto Deus, ele realizou não apenas milagres, mas também revelou toda a sua sabedoria. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que o arquiteto de toda a criação é a sabedoria. E o arquiteto de toda a criação é Jesus Cristo. Ou seja, foi por meio dele que todas as coisas que vieram a existir, de fato, se fizeram. Foi por meio de Jesus, da sua inteligência, da sua sabedoria. E essa sabedoria está disponível para nós, para mim e para você aqui. Então nós estamos estudando e mergulhando no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Então pega aí de repente sua Bíblia, capítulo 6. Do versículo 41 até o final do capítulo 6, eu espero que a gente consiga terminar até o versículo 71, beleza? Então ontem nós vimos a continuação do capítulo 6, a gente viu há 2 episódios atrás a multiplicação de pães e peixes. Ontem nós vimos Jesus expulsando as multidões, expulsando os discípulos, indo ter uma comunhão individual com o Pai no monte, onde ele foi orar. Os discípulos estavam andando alguns quilômetros já no mar, e o mar começou a ficar agitado, revoltado, e eles começaram a ficar com medo. Nós vimos que os judeus tinham o mar como um inimigo. E simplesmente Jesus anda por sobre as águas. O que significa isso? Eu nem mencionei isso no vídeo de ontem, mas o que significa Jesus andar por sobre as águas? Aponta nada mais, nada menos para Apocalipse, quando Jesus, revelado pelo Evangelho de João também, revelado pelo apóstolo João, né? Enfim, Jesus deu a revelação do Apocalipse, a revelação dos últimos dias ao evangelista João, ao apóstolo João. E ele escreveu ali na ilha de Patmos a carta que nós conhecemos como Apocalipse ou Revelação, né? Em inglês é Revelation, enfim. E é isso que significa Apocalipse, né? Não é fim dos tempos, mas sim revelação desses fins dos tempos. E o estudo desse final dos tempos chamamos de escatologia. Na teologia nós chamamos isso de escatologia. E é muito interessante porque andar por sobre as águas aponta lá para Apocalipse, quando João revela, né? Jesus revela através das escritas de João, que ele pisaria, de fato, de forma cabal, a cabeça da serpente. Essa foi uma promessa de Deus revelada lá em Adão e Eva, quando ele disse que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. A morte de cruz é o ferimento do calcanhar de Jesus, só que a morte dele na cruz trouxe redenção para todos nós. Trouxe redenção para todo aquele que crê. Nós vimos isso ontem. Então Jesus anda por sobre as águas e aí a gente viu também que no Evangelho de Lucas e de Mateus ele mostra que o apóstolo Pedro pede para Jesus para andar por sobre as águas também. E ele anda por sobre as águas, depois ele cai em temor, ele fica assustado, tira os olhos de Jesus. É isso que nós fazemos muitas vezes. Ele olha para as ondas, para o tamanho delas e se apavora e começa a afundar. Então Jesus resgata ele, tira ele do mar e leva ele de volta para o barco e depois houve grande bonança. Jesus acalma a tempestade, acalma o mar fica manso como um lago e eles chegam no destino. Logo eles chegaram no destino. E depois nós vimos que as multidões seguiram Jesus lá em Cafarnaum,
desse outro lado do mar, e começaram a interrogar Jesus. E Jesus disse que ele mesmo era o pão da vida. Ele era o pão que desceu do céu. Quem dá o pão do céu não foi Moisés, lá no deserto. Foi Jesus. Foi Deus que mandou o pão que traz vida para o mundo, que de fato é Jesus Cristo. Então isso tudo foi construído ontem e nós hoje chegamos no versículo 41. A murmuração dos judeus. Então está lá dizendo no versículo 41 do capítulo 6 de João. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Olha só, ele está apontando lá para o que aconteceu lá em Êxodo, né? Quando o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito. Então eles comeram o maná no deserto, ou seja, o pão do deserto, o pão do céu, que desceu no deserto para alimentar ali o povo de Israel, e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Ou seja, o pão que ele está citando aqui é a sua própria morte, a sua própria crucificação. É a doação de si mesmo. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Quando ele diz vossos pais, ele está apontando lá para Êxodo, né? Lá para o povo de Israel no princípio, antes de entrar na terra prometida. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, ou seja, a minha carne. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então ele estava lá na sinagoga, era uma espécie de igreja de Cafarnaum, e ele estava ensinando aos judeus. Veja que coisa interessante, a gente poderia parar só aqui, porque é muito denso esse conteúdo, mas eu tenho a intenção de chegar no capítulo 7 amanhã, então vamos seguir em frente aqui. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Ele estava se referindo aqui a Judas, né? Há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que interessante. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, aos 12 apóstolos, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos de mim? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos lá. Vamos orar, né? Pedir graça a Deus para que nós possamos entender bem esse texto. É um texto não tão simples das Escrituras e eu espero fortemente que nós consigamos
trazer uma boa leitura, uma boa interpretação desse texto aqui hoje, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço para que o Senhor nos ajude a entender esse texto, para que o Senhor nos revele, através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, através da Tua sabedoria, exatamente as palavras e aquilo que o Senhor quis trazer quando escreveu esse texto, Senhor Deus. Quando revelou esse texto a João para que ele escrevesse e registrasse esse momento específico da vida de Jesus. Ó Deus, nos ensina, dá que possa ficar conhecido, Senhor Deus, entre meus irmãos, que o Senhor me ajudou, Senhor Deus, e que não é da minha própria sabedoria que falo isso, e sim da sabedoria do alto. Eu te agradeço por tudo e por estar tendo esse privilégio de compartilhar do Evangelho de João e da Tua palavra, Senhor Deus, com essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Versículo 41. Jesus começou a ensinar, começou a dizer que aquele que comer desse pão viverá eternamente, e os judeus simplesmente começaram a murmurar. E eles começaram a murmurar porque eles conheciam a natureza humana de Jesus. Eles sabiam que Jesus era filho de José e era filho de Maria. José, o carpinteiro, e de Maria. Ele tinha nascido em Belém e ele tinha sido criado, né? Assim, tinha sido educado em Nazaré, na região da Galiléia, que não era uma região muito rica, não era uma região muito abastada. Inclusive era questionada de que não haveria nada de bom ali em Nazaré. E o que é interessante é que eles começam a dizer assim, como é que pode? Se nós conhecemos o pai dele e a mãe, como é que ele é o pão que desceu do céu? Como é que ele é o Messias? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então, o versículo 43 diz, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. É uma exortação de Jesus, ó, não murmurem. Isso não é... Nitidamente, Deus não se agrada da nossa murmuração, da nossa conspiração contra Ele. Ele não se agrada das nossas reclamações, que são falta de fé. Então, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir ao Pai... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo aqui? Ninguém pode crer nessas palavras que eu estou trazendo para vocês se o Pai não revelar a ele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo em última instância que eu e você, nós só podemos crer no seu Evangelho, nós só podemos crer em Jesus se do Pai for dado a nós essa revelação. Ou seja, Jesus diz que aquele que o Pai me enviou, aquele que o Pai me trouxer, aquele que o Pai me der, esse de modo nenhum eu abandonarei. Ou seja, Jesus é uma pessoa comprometida com o seu relacionamento. Ele é comprometido com aqueles que se prostram dentro dele em arrependimento e que creem no seu nome. E que creem não apenas no intelecto, do ponto de vista de Jesus existiu de fato, mas sim que creem de todo o coração, que começam a viver a vida de Jesus e não a sua própria vida. Que não vivem para viver ou para cumprir a sua própria vontade. Como se viver uma vida feliz aqui na Terra, aos seus próprios termos, fosse o que Deus quer para nós. Não é, eu já ouvi essa asneira, é de fato uma asneira, quando alguém diz assim, Deus quer que nós sejamos felizes. Eu não sei que Deus ele está mencionando, mas geralmente esse Deus é o Deus do seu próprio umbigo. Esse não é o Deus das Escrituras. Deus quer que nós sejamos felizes, calma, em última instância sim. Porque se nós formos obedientes, a gente já tem estudado isso aqui nas lives do Área 1 há muito tempo, se nós formos obedientes a Ele, se nós crescermos em santificação, se nós caminharmos na meta de Deus para nossas vidas, qual é a meta de Deus para nossas vidas? A meta de Deus para nossas vidas é que sejamos mais parecidos com Cristo, que reconfiguremos a imagem e semelhança de Deus que foi destruída, distorcida em nós por causa do pecado. Então, se nós vivermos nessa perspectiva, nós sim colheremos felicidade. Nós mencionamos aqui, eu acho que há 3 episódios atrás, que aqueles que buscam felicidade em última instância e aqueles que buscam felicidade a todo custo, são geralmente os infelizes que não conhecem a Deus. E aqueles que não buscam a felicidade pela felicidade, mas buscam obedecer a Deus, obedecer ao Criador, esses escolhem felicidade eterna. Porque Deus é o Deus de toda a felicidade e na presença dele há plenitude de fato de alegria. E essa plenitude de alegria, deixa eu só colocar aqui, e essa plenitude de alegria se dá exatamente porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. O que é interessante é perceber que os judeus estavam murmurando porque, de fato, o Pai não tinha trazido eles até Jesus. Você e eu só podemos crer em Jesus se o Pai revelar Ele a nós. Porque, do contrário, nós vamos continuar como éramos antes. Ímpios, pecadores, que simplesmente não se arrependem dos seus pecados e que querem viver a vida nos seus próprios termos, rebeldes contra Deus. Então Deus ele nos exorta e ele diz assim, olha, vocês eram rebeldes. Lá em Paulo,
na carta aos Efésios, diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pasmem, nós queríamos continuar mortos. Nós queríamos continuar mortos nos nossos delitos e pecados. Só que o que é que aconteceu? Deus interviu na nossa vida, por graça, por isso que é graça. Porque Ele interviu em nossas vidas, porque Ele soprou o sopro da vida eterna nas nossas narinas, e nós que estávamos mortos em delitos e pecados, passamos a existir novamente, e passamos a olhar para Jesus e tomar a decisão por Cristo. Todos os dias, eu e você, nós somos convidados por Deus a tomar a decisão por Cristo. A decisão por Cristo não foi um momento na sua vida em que você se converteu. A decisão por Cristo se faz em todos os dias. Naquele momento que você se converteu e você tomou a decisão por Cristo, maravilha, maranata, coisa linda, que coisa boa. Só que não é uma decisão isolada. Todos os dias eu preciso tomar a decisão de abandonar o pecado e de buscar mais a Deus, de buscar mais ao Criador. Beleza, então nós temos tido essa compreensão das Escrituras. E os judeus, esses judeus aqui específicos em Cafarnaum, onde Jesus estava ensinando, eles não estavam crendo. Eles estavam dizendo, cara, como é que pode? Que loucura é essa? E aí Jesus começa a dissertar. Em verdade eu vos digo, versículo 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá substância, aquele que dá vida ao mundo. O que ele está dizendo? Será que ele está dizendo que ele é um pão, literalmente, que ele é um alimento físico? Não, porque eu e você, nós comemos desse pão e nós morremos no outro dia. Eu vou contar uma história que não é o que eu menciono sempre, mas eu tenho um amigo muito precioso, chamado Diego Cariello, e ele me estimulou muito a irmos, algumas vezes, na nossa juventude, juntarmos um pouco do nosso salário, né? A gente era estagiário na época, ele ganhava um pouco mais que eu, e a gente juntava um pouco do nosso salário ali e a gente comprava literalmente o café da manhã. A gente ia sábado de manhã, era o dia que a gente não estava trabalhando, então a gente ia no sábado de manhã, a gente comprava ali pão, presunto, queijo, mortadela, suco de uva, suco del Valle, leite, a gente comprava isso. E a gente ia lá pro centro da cidade do Recife, se você conhece aqui Recife, você sabe o que é a Rua da Aurora, e a gente ia literalmente 7 horas da manhã, no sábado, 7h30, a gente ia acordar os mendigos. Literalmente eles estavam dormindo. Porque viver uma noite geralmente não tão fácil, né? Consumo de drogas, medo de ser morto a qualquer momento. Então eles não dormem, eles dormem um pouco mais ali no final da madrugada e para amanhecer. Então eles estavam dormindo e a gente acordava eles ali, geralmente na Rua da Aurora ou perto ali do Parque 13 de Maio. E a gente dava um café da manhã para eles. Só que a gente ia levar um café da manhã para eles, não com o intuito simplesmente de alimentar eles fisicamente. Nós queríamos pregar o Evangelho para eles, nós queríamos falar de Jesus para eles, nós queríamos falar daquele que traz significado, existência, vida. E eu sempre usava esse ensejo, o ensejo de que, olha, esse pão que eu estou dando aqui para vocês, esse pão com queijo, esse pão com requeijão, esse pão com mortadela que a gente está dando aqui para vocês, ele vai alimentar vocês hoje e provavelmente vocês vão voltar a ter fome ainda hoje de noite. Provavelmente vocês vão voltar a ter fome amanhã. Mas tem um pão que a gente quer dar para vocês aqui através dessas palavras, através dessa leitura bíblica. Um pão que desceu do céu para trazer vida eterna. E esse pão é Jesus. E por que pareça, tem algumas pessoas, a gente geralmente ouvia as histórias, tem algumas pessoas que tinham um relacionamento com Jesus, que eram distanciados da igreja, que se tornaram viciados em alguma droga, que tinham família, por que pareça, não eram pessoas simplesmente ao léu, que tinham família e essas famílias ficavam preocupadas com ele dormindo na rua, viciado em crack e outras coisas. E aquela experiência era muito marcante, eu acho que eu aprendia muito. E o fato é que ninguém se converteu exatamente, mas nós cumprimos um pouco da missão daquilo que Jesus nos chama. Não necessariamente a missão de Jesus é nos chamar para pregarmos o Evangelho para mendigos, mas com certeza ele tem chamado alguns para isso. E eu me sentia chamado para isso. E a gente fazia isso num movimento isolado. Era eu, ele e outro amigo no carro, Renato, às vezes Matheus Macedo. E a gente ia simplesmente no sábado de manhã fazer isso. A gente ia pregar o Evangelho e a gente também ia alimentar o corpo físico. Porque Jesus, ele é Deus e um Deus para o ser humano todo, completo. Ele não é um Deus apenas de trazer uma palavra de vida eterna para a vida eterna. Ele também traz substância, ele também traz sustento, provisão para esse mundo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que eu nunca vou ver, e nem você vai ver, um justo, uma pessoa que vive para a glória de Deus, uma pessoa que crê em Jesus, mendigar o pão, uma pessoa que não tem o que comer no outro dia.
Isso não significa que Jesus não possa salvar um mendigo. A questão é que, a partir do momento que ele salva esse mendigo, ele começa a trazer dignidade através de várias plataformas, através da igreja, através de irmãos, como eu, por exemplo, como você. Ele começa a trazer dignidade para a vida dessa pessoa. Ele começa a trazer a consciência que ela precisa trabalhar. Então ele provê o emprego. É isso que Deus faz. Então, a questão interessante que nós precisamos entender é que essas pessoas, e eu e você, nós só podemos crer, e é isso que Jesus diz, através do Pai. O Pai nos chama. O Pai elege. De fato, não tem problema, eu não quero entrar aqui em assuntos muito polêmicos, mas é claro isso nos evangelhos. Mas também caminha em paralelo a isso as nossas decisões diárias a respeito de Deus. De seguirmos a Jesus, de abandonarmos o pecado, de amanhecermos aqui e antes mesmo de tomar café da manhã, talvez, esse é o meu caso, eu acordo, me preparo para estar aqui e às 7 horas entro ao vivo e eu não tomei café da manhã ainda, antes mesmo de tomar café da manhã, ou você que já tomou e já está indo para o trabalho de repente, é o momento em que nós paramos para nos alimentar de Deus. Ah, Gabriel, mas eu me alimento de Deus ouvindo uma música? Claro que pode ser. Eu me alimento de Deus olhando para o céu, contemplando a natureza, glorificando a Ele, orando, dizendo o quanto Ele é grande. Ótimo, isso faz parte de glorificar a Deus, se alimentar dEle. Só que tem algo que é substância, tem algo que é essencial, que é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento e nós precisamos nos alimentar dele, porque a partir da palavra de Deus é que nós fundamentamos as bases da nossa vida. Eu e você, quando nós cremos em Cristo, nós não navegamos mais em areia movediça, em uma areia arenosa, um terreno que não é pronto para construção. Nós passamos a andar num solo firme, um solo sem buracos. Sabe a pista de buraco que você tem aí na sua cidade? Pronto. Você passa a sair dessa pista irregular e você passa a andar numa pista como tem na Europa, por exemplo, sem nenhum buraco, sem nenhum receio de que você pode botar velocidade. Porque você está caminhando agora nos alicerces das Escrituras Sagradas, naquilo que Deus separou para mim e para você, aquilo que Ele revelou na sua palavra que é importante. Então Jesus ele diz assim, olha, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, porque o maná alimentava diariamente o povo. Deus mandava todos os dias o maná para que o povo pudesse ir lá e colhesse aquele pão de mel. E eles comessem aquele pão. Todos os dias eles tinham que ir lá e colher o pão. Eles não poderiam simplesmente colher mais para o outro dia. O único dia que eles podiam fazer isso era na sexta para o sábado, porque o sábado era dedicado ao Senhor e Ele não mandaria o maná. Então o pão que eles colhessem na sexta seria suficiente, ou eles colheriam um pouco a mais, dobrado, para que eles pudessem se alimentar na sexta e no sábado. Só que, se eles fizessem esse mesmo processo na segunda-feira, no domingo para segunda, da segunda para terça, simplesmente o pão sumiria. O pão ficaria apodrecido. Porque Deus tinha interesse em mostrar que o justo vive por fé. Todos os dias, meus filhos, eu vou mandar o pão para vocês. E todos os dias eles sentiam fome e comiam pão. Deus provia para eles. Aquele maná era uma representação do verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. Só que ele desceu do céu e ele desceu para trazer vida eterna a todo aquele que se alimenta dele. E ele começa a trazer uma realidade muito dura aqui. Ele começa a dizer assim, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode conviver comigo, não tem comunhão comigo, não vai ter a vida eterna. E o que ele estava se referindo aqui? Veja, mais uma vez. O Pai é que chama aqueles que vão entender. O Pai é que dá entendimento. O Pai é que traz as pessoas para crerem no Filho. E é óbvio, aqueles judeus que não creram aqui não eram, de fato, chamados pelo Pai. Só que os discípulos sim. E nem todos os discípulos, perceba, as multidões estavam seguindo ele, os judeus estavam ali em Cafarnaum, ele estava ensinando, só que ele tinha muitos discípulos. Jesus tinha pessoas que realmente seguiam a ele, mais do que os 12. Os 12 eram considerados apóstolos, guerreiros, embaixadores de Jesus. Só que ele tinha outros discípulos ali. E vários desses discípulos o abandonaram depois desse discurso, porque consideraram esse discurso louco, como de alguém que estava fora de si. Porque de fato não foram chamados pelo Pai. Olha que coisa. Essa atitude deles de abandonarem a Jesus só revelou exatamente o caráter deles em relação ao Pai, de não serem chamados pelo Pai. Só que os apóstolos estavam lá, os 12 permaneceram, foi isso que Pedro diz. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus observou os discípulos indo embora, os 12 apóstolos permaneceram e Jesus disse assim para eles, vocês também vão embora? E Pedro, encabeçando ali os apóstolos, o colegiado de apostólico, né, o colegiado de apóstolos ali, o conselho dos apóstolos, ele diz, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu tens as palavras que nós precisamos. Nós não vamos para lugar nenhum.
E aí o que é esse discurso? Né? O discurso da carne e do sangue é que aquele que não crê na morte de Cristo, a carne dele sendo vertida na cruz, o seu sangue sendo derramado para nos expiar os nossos pecados, assim como o cordeiro era imolado e derramava o seu sangue para imolar ou para redimir, para limpar o povo dos seus pecados, Jesus também seria imolado. E o sacrifício de Jesus é que de fato era suficiente, trazia significado para todas as mortes de animais imolados do Antigo Testamento. E traz significado para tudo aquilo que nós vamos viver a partir da morte de Cristo. Então, Jesus está se referindo aqui a de fato a comunhão do seu corpo e do seu sangue. E essa comunhão ele traduz na última ceia, a gente vai chegar lá, a gente está caminhando aqui para metade do Evangelho de João. No final do Evangelho de João, você vai ver que houve a instituição da última ceia e da ceia do Senhor. A ceia do Senhor nada mais é do que o compartilhar do pão e do vinho. O pão não deixa de ser pão, aquele pão que você come ali no domingo, ou a hóstia, não deixa de ser pão, e o vinho não deixa de ser vinho. Só que ali nós estamos espiritualmente representando a comunhão com Cristo. Jesus instituiu a Santa Ceia e ele diz que nós devemos fazer isso todas as vezes que nós nos reunimos em seu nome. Ou seja, especialmente todos os domingos, de forma especial, solene, eu e você que fazemos parte de uma igreja cristã evangélica ou cristã protestante ou cristã católica, o que for, nós precisamos tomar da Santa Ceia todos os domingos. Ah, não, Gabriel, minha igreja ela não faz a Santa Ceia todos os domingos. Tudo bem, enfim, é uma norma da sua igreja, é uma intenção positiva talvez da sua igreja de preservar aquelas pessoas que não têm tanto zelo pela Ceia do Senhor, é gerar um pouco mais de expectativa, enfim... isso é questionável, óbvio que é, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero dizer que a instituição de Jesus é para que todas as vezes que nós nos reunimos, no nome dele, ali no domingo especialmente, nós possamos tomar o pão e o vinho, sentarmos na mesa juntos, enquanto irmãos, enquanto congregação, e como que estando à mesa com Cristo, nós partilharmos do pão e do vinho, que é exatamente essa representação do seu corpo vertido na cruz e do seu sangue derramado por nós, em nosso favor. Então o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que não comer o meu pão, que não beber o meu vinho, esse não pode ter a vida eterna comigo, esse não pode ter comunhão comigo. É exatamente isso. Não é que eu e você que não tomamos Santa Ceia não tenhamos comunhão com Deus. Mas a comunhão com Deus vem de crer no seu sacrifício, de crer em Jesus como um ato expiatório cabal. Ele trouxe suficiente salvação e vida eterna para aqueles que creem nele. E a crença em Jesus parte aqui de você acreditar de fato que o seu corpo vertido na cruz, que o seu sangue é suficiente para te lavar de todos os seus pecados e te trazer vida eterna. Essa é a comunhão com o seu corpo, com o seu sangue. Esse é o comer o pão e tomar o vinho. Então, aqueles que creem em Cristo, eles entendem, e eles devem entender, à luz das Escrituras Sagradas, que eles precisam caminhar com o povo de Deus, caminhar com a comunidade da fé. E é nessa comunidade que você vai encontrar a instituição da Santa Ceia. Ou seja, você vai encontrar ali pessoas que instituem a Santa Ceia todos os domingos, que trazem o pão e o vinho para que você tenha comunhão. Esse é o ato mais sublime de culto a Deus. A nossa vida é um culto a Deus. De segunda a sábado você está cultuando a Deus quando você pega as Escrituras, quando você trabalha de forma honesta, quando você é diligente com a sua família, quando você instrui os seus filhos, quando você ama a sua esposa, o seu cônjuge, quando você cuida do seu corpo, você está cultuando a Deus em todas essas coisas. Em todas as áreas da vida, percebe? Só que na área 1 você cultua Ele diretamente. Por quê? A área 1, ou seja, o seu relacionamento com Deus é dele que procede em todos os outros relacionamentos. Todas as outras áreas. É a partir desse relacionamento com Deus. E você desenvolve ele diariamente. Você precisa se alimentar, assim como eu e você precisamos comer pão e tomar uma água ou algo do tipo todos os dias. Nós precisamos também nos alimentar diariamente dessa palavra. Entrar no nosso quarto em secreto e buscar a palavra de Deus. Ler a Escritura, orar sozinhos em secreto. Isso é o que eu e você devemos fazer. Mas quando chega no domingo, eu e você precisamos ir até o encontro do povo de Deus. Reunirmos enquanto igreja para adorarmos solenemente a Deus. Adorarmos a esse Deus que está nas alturas, de forma especial. É claro que você pode fazer isso outros dias na semana na igreja, mas especialmente no domingo você vai ali tomar a Santa Ceia, você vai sentar à mesa com Cristo espiritualmente e você vai comer o pão e tomar o vinho. Então Jesus diz isso.
Alguns discípulos se escandalizam, não entendem, acham que ele estava fazendo algo como um rito canibal, né? Parece canibalismo aqui, comer da minha carne, tomar do meu sangue. Como assim? Os discípulos se escandalizam, vários deles abandonam Jesus, os judeus continuam murmurando contra Jesus, e Jesus diz, apóstolos, e vocês? Vocês vão embora também? E os apóstolos permanecem firmes, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Mesmo sem compreender direito o que estava acontecendo, eles creram em Jesus. Isso é um recado para mim e para você, uma aplicação prática aqui, é que quando eu e você, nós não entendermos muito bem, isso pode acontecer algumas vezes, nós não entendermos muito bem o que é que Jesus está instruindo, qual é a ordem de Jesus, mesmo quando não entendermos, nós precisamos crer nele, que ele tem as palavras de vida eterna, ele sabe o que é melhor para nós. Então, a densidade desse texto é muito grande, óbvio, mas o que eu quero trazer para vocês aqui, finalizando esse capítulo 6, depois de 3 episódios no capítulo 6, 3 lives aqui no capítulo 6, o que eu quero trazer para mim e para você é que a compreensão de Jesus, ela é muito maior do que uma compreensão intelectual. Ela penetra em nossa vida e faz com que nós possamos mudar o estilo de vida que nós levamos. Que nós possamos mudar os nossos parâmetros do que é amor, do que é justiça. Possamos mudar o nosso parâmetro do que é casamento, do que é criação de filhos. Possamos mudar os nossos parâmetros do que é educação. Possamos mudar os nossos parâmetros do que é disciplina, autoridade e submissão. Os nossos parâmetros em relação a cuidar do nosso corpo. Os nossos parâmetros em relação a como trabalhar diligentemente, como administrar bem as nossas riquezas. Tudo isso muda a partir do momento que nós cremos em Cristo, porque Ele revela na sua palavra tudo que nós precisamos para viver abundantemente nessa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, te agradeço porque apesar da densidade desse texto, o Senhor nos trouxe a compreensão. Eu pude fazer um resumo do capítulo 6 inteiro e pude trazer aqui para os meus irmãos com muito esforço, Senhor Deus, nem sei se no tempo hábil, mas enfim, certamente eu precisaria de mais tempo para esclarecer mais pontos. Mas eu te agradeço porque com muito esforço eu pude trazer aqui de forma um pouco mais clara o que esse texto quis dizer. E a instituição da tua Santa Ceia, Senhor Deus, quando nós nos reunimos enquanto igreja para sentarmos à mesa com o Senhor e desfrutarmos, Senhor Deus, do pão e do vinho que representam a tua carne e o teu sangue, Senhor Deus, para termos comunhão íntima e plena com o Senhor. É claro que essa comunhão deve se estender durante toda a semana, nos nossos atos de culto diários, Pai, enquanto nós nos reunimos contigo em oração e leitura da palavra. Nos ajuda, Pai, porque esse é o desafio de todo crente. O desafio de todo crente geralmente é sentar, ler as tuas escrituras, ler a tua palavra, se alimentar dessa palavra verdadeira, que é alimento verdadeiro, e buscarmos ao Senhor em oração de joelhos, Pai. Esse é o nosso desafio. Quantas vezes fraquejamos nisso? E eu te peço para que o Senhor nos ajude, instrua-nos e nos dê fome e sede do Senhor, para que possamos fazer isso todos os dias de forma prazerosa. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por todos que assistiram aqui essa live, todos que estão assistindo esse vídeo, e eu te peço a tua bênção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. É isso. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu.